Por que eu oro e às vezes parece que nada acontece? Por que eu peço e nunca recebo? No estudo de hoje, nós vamos falar sobre a oração com fidelidade e contritamento. O texto base que eu quero usar está em Tiago, capítulo 5, do versículo 15, que diz: "E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados." E 2 Crônicas 7,14, que diz: "Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra." O objetivo do estudo hoje é mostrar que para Deus nos ouvir, nós devemos estar em obediência à sua palavra. Devemos chegarmos a Deus com o coração aquebrantado, com reverência a Deus. Essas são parcerias perfeitas para uma oração eficaz, meus irmãos. O novo nascimento, ele nos liga ao Pai, mas isso não é um sinônimo de intimidade automática. Por exemplo, quando um filho nasce, ele vai se apegando ao seu pai, o seu pai vai se apegando ao seu filho pela intimidade do dia a dia. E é nessa intimidade que é construída de pouco a pouco que nós vamos crescendo também, que nós vamos tendo mais amor, que nós vamos tendo mais intimidade com Deus, que nós vamos nos achegando mais a Deus, que nós vamos sabendo mais a vontade dele para nossas vidas. Então, o nosso coração diante de Deus, diante daquele que nos conhece pelo nome, agora ele é ouvido também. E é precisamente nesses momentos que nós oramos com fidelidade, amor, reverência. E orar com fidelidade e contritamento são regras fundamentais para uma oração eficaz, que nós faremos esse estudo a partir de agora. Primeiro, a oração com fidelidade. Tiago, em seu livro, ele declara que a oração da fé, ela salvará o enfermo e o Senhor o levantará. Alguns estudiosos veem aqui o dom da fé em ação. O dom da fé no momento que o homem de Deus se achega confiante de que Deus é capaz de mover a mão para curar. Creio que todos podem ter razão quando diz isso, mas o substantivo de fé, que significa pistes, às vezes também é traduzido por confiança. Então diz que devemos nos achegar a Deus com fé, entre aspas, com confiança. E também pode significar com compromisso, com lealdade, com confiabilidade, com fidelidade. Então, a nossa lealdade ou fidelidade a Deus por meio da obediência à sua palavra. E desse modo, a oração ela tem mais peso quando quem ora está vivendo na presença de Deus, procurando no seu dia a dia manter uma vida íntegra que combine com o caráter de Jesus. E por esta razão, Tiago faz a menção de uma verdade impressionante que devemos ter em mente. Muito pode, por sua eficácia, a súplica, ou literalmente falando, a oração fervorosa do justo. Quando o justo ele já vive uma vida com Deus, quando o homem já vive uma vida com Deus, quando a mulher já vive uma vida com Deus, no seu dia a dia já vigia com os seus olhos, vigia com os seus lábios aquilo que fala, vigia na sua mente aquilo que pensa. Essa pessoa que já tem uma intimidade com Deus, já tem um costume de orar todos os dias, tem o costume de ler a palavra do Senhor todos os dias. Quando ela ora, ela tem uma confiança maior, ela tem uma fé maior, ela tem uma intimidade maior de que Deus a vai ouvir. Porque, primeiro, ela é uma pessoa que vigia no seu dia a dia. Segundo, ela é uma pessoa que lê a palavra e tem a palavra no coração. E terceiro, ela tem confiança naquele que é o dono da vitória, o dono da bênção, aquele que pode abençoar você. Pelo contexto, nós entendemos então que provavelmente Tiago faz uma referência a um presbítero justo que nos serve de modelo para uma pessoa íntegra, piedosa e fiel. Mas então o que faz com que as minhas orações elas não venham ser respondidas por Deus? O que impede que Deus ouça as minhas orações e as responda? Primeiro, o pecado não confessado ele é uma grande barreira para que as nossas orações não venham ser respondidas. Eu comecei dizendo que, para que Deus possa nos ouvir, para que as nossas orações possam chegar a Deus,
Nós temos que viver uma vida de comunhão primeiramente com Deus. E que a oração, que o relacionamento no dia a dia, que a leitura da palavra, ela nos aproxime e faz com que nós venhamos crescer diante do Senhor na intimidade. Que uma vida de amor, uma vida de comunhão com Deus, ela é adquirida dia após dia, através da leitura, através da vigilância, através da comunhão, através da oração. Porém, o pecado não confessado, o pecado que está enraizado no coração do homem, ou o pecado que nós cometemos diariamente e nós não confessamos, ou às vezes confessamos, mas não largamos, não abandonamos, faz com que Deus e nós meio que tenha uma barreira em nosso meio, faz com que tenha separação e Deus não ouça as nossas orações. E a Bíblia diz que, na verdade, um relacionamento com Deus só é possível por meio de um novo nascimento. Essa relação de comunhão, ela fica gravemente prejudicada quando pecamos e insistimos no pecado, insistimos no erro. O salmista sabia disso, razão pela qual ele declarou: se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Salmo 66, 18. Isaías também escreveu sobre essa verdade. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Isaías capítulo 1, no versículo 15. Em contrapartida, meus irmãos, o sábio fez a seguinte observação: o Senhor está longe dos perversos, mas atende à oração dos justos. Provérbios capítulo 15, do versículo 29. E Pedro também faz semelhantemente observação: porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. 1 Pedro capítulo 3, o versículo 12. Então, ser justo não é o mesmo que ser perfeito, impecável, mas correto, íntegro, fiel, obediente. Se Deus, meus irmãos, atendesse a oração somente de pessoas que não pecam, apenas Jesus poderia ter então as suas orações respondidas. Mas nós sabemos que não é assim. Na verdade, o que queremos dizer com orar com fidelidade é o mesmo que orar com obediência. Ter um sincero compromisso de manter uma vida de santidade com Deus. Isso se realmente desejamos ter nossas orações respondidas. Pedro também nos diz na palavra: vivei uma vida comum do lar, tendo consideração para com a vossa mulher, tratai-a com dignidade para que as vossas orações não sejam interrompidas. Ter as orações interrompidas é o mesmo que ter a oração impedida. Ou seja, o nosso comportamento como marido amoroso é compreensível, é fundamental para que Deus ouça as nossas orações, para que Deus abençoe os nossos projetos. E uma coisa é certa: o pecado, ele deve ser nomeado claramente. Alguns cristãos, querendo mostrar humildade, oram inadvertidamente do seguinte modo: oh meu Deus, perdoa a multidão dos meus pecados. Isso é um absurdo, meus irmãos. Quando nós somos nascidos de novo, não temos mais uma multidão de pecados, a não ser que deixemos então acumular, no nosso dia a dia. Nós não confessamos, nós não pedimos perdão, levando uma vida desregrada. E por isso, de modo geral, todo crente não deve se colocar na presença de Deus a fim de orar ou interceder por uma consciência culpada, mas antes de tudo, deve confessar o seu pecado de uma forma clara, sem rodeios. Deve inclusive dar nomes aos seus pecados. Em hipótese alguma, meus irmãos, devemos confessá-lo vagamente. A nossa consciência fica em paz ou tranquila quando estamos em ordem com Deus, quando estamos lhe obedecendo fielmente. E nesse caso a Bíblia garante que Deus ouvirá e atenderá às nossas súplicas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus e aquilo que pedimos dele receberemos. Porque se guardarmos os mandamentos de Deus e fazermos diante dele o que lhe agrada, Deus nos ouvirá. E por essa razão, meus irmãos,
podemos afirmar que a oração e a vida de obediência e santidade andam de mãos dadas, andam lado a lado. Devemos também orar corretamente. Tem pessoas que não oram da forma com que Deus quer, e por isso as orações também não são respondidas. O texto que mais se encaixa com essa regra de oração é o seguinte: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Segundo a Crônica 7,14. Então nós temos que entender que precisamos entender que o pecado de espécie alguma combina com Deus. O pecado ele não combina com Deus em espécie alguma. Então toda vez que pecarmos, nós precisamos voltar para Deus com humildade, com contrição, a fim de confessarmos os nossos erros, de pedirmos perdão e buscarmos assim então a graça de Deus através de Cristo Jesus. Porque é somente desse modo que o Senhor irá ouvir as nossas súplicas e nos sarar completamente. E existem pessoas que entram no templo, saem do templo, que estão nas suas casas e ora, e Deus não responde. Ela fala, é culpa de Deus ou Deus não existe, mas está orando e está xingando, está orando, está traindo, está orando, está adulterando, está orando, está matando, está orando, está vendo pornografia, está orando, compra e não paga, está orando, está fazendo fofoca. Como Deus vai responder se no mínimo nós não estamos fazendo aquilo que Ele manda nós fazermos? Não tem como Deus responder. Além disso, nós temos que saber que o pecado é uma dívida que precisa ser quitada. Portanto, meus irmãos, imagina só uma pessoa que está devendo, ela sabe que tem que pagar. Ela sabe que para ter o nome limpo de novo, ela tem que quitar aquela dívida. O pecado é a mesma coisa. A dívida do pecado, ela precisa ser quitada, precisa ser confessada diante de Deus, para que o nome de Jesus Cristo, e em nome de Jesus Cristo, possa ser perdoado os seus pecados. Portanto, orar contritamente fala de não escondermos os nossos pecados, como se isso fosse possível diante de Deus, né? Mas de nomeá-los claramente ao Senhor em atitude de humildade, como falamos no item anterior, na oração dominical. O Senhor Jesus nos ensina a incluirmos o perdoa-nos as nossas dívidas. Meu irmão, o pecado é como uma dívida que nós contraímos e que precisa ser quitada por meio do perdão de Deus, através de Jesus Cristo. Mas isso acontecerá somente se nós confessarmos com sinceridade, com verdadeiro arrependimento, e nós abandonarmos os pecados. O pecado ele deve ser um lapso e não um hábito do dia a dia. O pecado na vida do verdadeiro cristão ele não é mais um hábito, não é algo corriqueiro. 1 João capítulo 3, versículo 8 a 10 vai nos dizer, mas um acidente ou um colapso. Irmãos, nós devemos saber que é por essa razão que João declara, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. As coisas melhoraram, as coisas andaram quando fazemos aquilo que João ele recomenda. As coisas são transformadas. Se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus não é um ídolo mudo, surdo e cego, como são os outros deuses pagãos. Por isso nós não podemos entrar na presença de Deus em oração com as nossas vestes manchadas, ou esconder ou negar ajuda. Pelo contrário, isso atrapalha. Mas em alguns casos, precisamos sim da ajuda de alguém espiritualmente, psicologicamente maduro para nos aconselhar, para nos incentivar. Sobre isso a Bíblia traz o seguinte: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Há também aqueles pecados que são conscientes. A pessoa sabe que é errado, a pessoa sabe que é pecado e continua fazendo.
continua praticando. E existem outros pecados que nós esquecemos. Orar contritamente também revela uma atitude de dor e pesar pelas faltas que nós estamos cometendo, pelo aquilo que nós estamos manifestando no nosso dia a dia. Que manifestamos então, meus amados, também um coração ou um pedido sincero perante o Senhor. Em alguns casos, o pecado que nós cometemos, ele foi ignorado ou foi esquecido, mas isso não muda a nossa condição espiritual, muito pelo contrário. E se as coisas não fluem, ou tudo continua dando errado na nossa vida, é porque as nossas ações, é porque também, diante de tudo aquilo que nós estamos fazendo, as nossas orações elas não estão passando do teto. E a razão é óbvia, o pecado ele deve ser tratado. Quantas vezes você ora e nada acontece? Quantas vezes você pede e você não recebe? E aí muitas das vezes nós colocamos a culpa em tal pessoa, nós colocamos a culpa às vezes que Deus não está querendo nos ouvir, ou até quando pensamos que não é da vontade de Deus, mas até que às vezes possa ser da vontade de Deus, mas Ele não pode te ouvir porque você está em pecado, que eu estou em pecado, e nós não confessamos da maneira que é para confessar, que nós não analisamos a nossa vida, somos como um carrinho de controle que só anda para frente. Devemos parar. A palavra do Senhor diz: lembra onde caíste, volta, conserta. Queridos, esta é a razão para muitas orações não serem respondidas, não passarem do teto, pecados não confessados. Ou seja, mas se nós confessarmos o pecado, se nós abandonarmos o pecado, rapidamente o Senhor nos ouvirá. Talvez então seja necessário fazer um exercício de memória diário. Toda vez antes de você dormir, faça um exercício diário da sua mente. Poxa, o que eu fiz hoje? Será que isso daqui que eu fiz desagradou a Deus? Será que isso daqui que eu falei desagradou a Deus? Será que hoje eu pequei dessa forma ao falar isso? Será que eu pequei com os meus olhos? Será que eu pequei com as minhas atitudes? Será que eu pequei em deixar de fazer certas coisas? Traga à sua memória, melhor dizendo, esse exercício diário antes de você dormir. Ou peça ao Espírito Santo que revele você. Mas de qualquer forma, meus irmãos, uma coisa é certa, precisamos fazer como Davi. Quem há que possa discernir as próprias falhas, as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas, Senhor. Devemos pedir a Deus que nos perdoe dos pecados conscientes e também daqueles que não temos consciência ou lembrança. Daquele pecado que nós pecamos 3 anos atrás e nós não lembramos mais. Devemos pedir perdão a Deus. Daquilo que nós estamos fazendo agora e nós temos consciência. E pedir assim, com sinceridade, com o coração aquebrantado, o Senhor nos ouvirá e responderá às nossas orações. Então existem muitas orações que não são respondidas por pecados não confessados, por não se achegar a Deus de uma forma quebrantada, por não se achegar a Deus com intimidade, por não se achegar a Deus porque não tem uma confiança que Ele vai responder. Mas quando nós chegamos a Deus com confiança, que nós temos já um hábito de ter um relacionamento com Deus, uma vida com Deus diária, o Senhor Ele vai nos responder. Deus sabe que nós não somos perfeitos, que estamos sujeitos a errar, mas Ele também espera de nossa parte o arrependimento e a confissão dos mesmos erros. Portanto, fidelidade e verdadeira reverência ou temor ao Senhor são qualidades indispensáveis para quem deseja orar com 100% de garantia e ser ouvido por Deus. Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus.